A gente hoje vai começar a trabalhar as acentuações gráficas, ou a acentuação gráfica, que reforça muito a nossa aprendizagem no que diz respeito à pronúncia das palavras, ok? Então, essas palavras, elas recebem acento, e para que esses acentos sejam trabalhados, é preciso que sigamos algumas regras. E as regras são o seguinte: são acentuadas as monossílabas tônicas. Monossílabas tônicas, essas monossílabas tônicas terminadas em A, E e O, seguido ou não de S. O que são as monossílabas? São as palavras que têm uma única sílaba. Tem a monossílaba, uma sílaba, a dissílaba, duas sílabas, a trissílaba, três sílabas, e a polissílaba, mais de três sílabas, quatro ou mais, ok? Então, todas as monossílabas tônicas terminadas em A, E e O, seguidas ou não de S, estando ou não no plural, recebe acento. Como, por exemplo, a palavra pá está no singular, é uma monossílaba, e paz está no plural, e também é uma monossílaba. Então, aqui nós temos a palavra pá, terminada em A, e a palavra paz, terminada em A, seguida de S. É o que nós vamos dizer, chamar de palavra pluralizada. A palavra fé é uma monossílaba terminada em E. E aqui nós temos o plural da palavra fé, que é fés. É o plural ou a palavra fé seguida de S. A palavra pó, terminada em O, e a palavra pós, que é o seu plural, ou a palavra pós seguida de S. Então, todas as monossílabas que a gente vai dizer, palavras que têm uma única sílaba, terminadas em A, E e O, estando ou não no plural, elas devem receber acento. Somente as monossílabas terminadas em A, E e O. Ok? Bem, as oxítonas, também terminadas em A, E e O, seguidas ou não de S, da mesma maneira da monossílaba, estando no singular ou no plural. Quando é que ela é oxítona? Quando ela tem mais de uma sílaba. Se ela tem só uma sílaba, ela não é considerada oxítona, mas considerada uma monossílaba tônica, ok? Para que nós classifiquemos a tonicidade dessas palavras, é preciso que ela tenha mais de uma sílaba. E a oxítona não vai ser diferente. Elas, oxítona, terminada em A, E e O, estando ou não no plural, recebe acento obrigatoriamente. E ainda, elas terminadas em EN e ENS, as oxítonas. Então, todas as oxítonas terminadas em A, E e O, seguido ou não de S, ou terminadas em EN ou em ENS, que é o plural de EN, devem receber acento. Como, por exemplo, a palavra cajá. Nós temos duas sílabas na palavra cajá, mas a mais forte é já. Você diz cajá, não é isso? Então, ela termina em A, deve receber acento. Cajás termina em AS, que é o plural de cajá, também deve receber acento. E assim com as outras. Por exemplo, café, cafés, cipó, cipós, avó, avós, avô,
avós. Vejam só que nós não estamos nos referindo somente a acentos agudos. Os circunflexos também são trabalhados. Com uma raridade muito difícil, a gente trabalha mais com palavras com som aberto, sons abertos, é isso? Que são os que são gravados com acento agudo, ok? Porém, os circunflexos também fazem parte dessa regra, ok? Como, por exemplo, ainda, vintém. Esse aqui é M, viu, pessoal? Aqui é M. É M. Vintém. Observe que nós tem acento agudo em tem, porque termina em EM, ok? EM. E o plural de vintém é vinténs. ENS. Então, as palavras oxítonas terminada em A, E, O, seguida ou não de S, ou ainda em EN, em, ou ENS, que é o plural de em, recebe acento como obrigação. Ok? Vamos para a terceira regra, que diz o seguinte: palavras onde o I e o U formam hiatos, seguidos ou não de S. Quer esteja no meio, quer esteja no final da palavra. Estão formando hiato? Estão. O I e o U formam hiato, então devem receber acento. Vejam só, na palavra baú, observe que o U fica no final. Aí cabe aquela regra de dizer que o U e o I, no final das palavras, eles só são acentuados, esse U e esse I só são acentuados, quer estejam seguidos ou não de S, caso eles formem hiato. Se eles formarem uma sílaba normal, juntamente de uma consoante, não recebem acento, esse I e esse U, no final das palavras. Então vejam só, baú está no final da palavra e está formando um hiato com o U, não é isso? Baú. Então devem receber acento, tanto o baú no singular quanto baús no plural. Baú termina em U, esse U formando hiato, seguido ou não de S, deve receber acento. Observem só, nós temos a palavra saída. Essa é a sair, de a dar. Então vejam só que o I também está formando um hiato com o A. Não é isso? O I forma um hiato com o A. Então esse I deve ser acentuado porque ele está formando hiato. Está seguido de S? Não, está isolado. Porém, se ele tivesse um S na sua companhia, não deixaria de ser acentuado. Ok? Jacaúna, da mesma forma, J-J, C-H, U-N-A. O U forma hiato com o A. Então, se forma o hiato, isolado ou seguido de S, nós temos que acentuá-lo. Aqui no caso, Itajaí. Observe, I-T-A-J-J-I. O I forma hiato com o A. Nós podemos pluralizar, dizer Itajaí ou Itajaís. Estando no singular, recebe acento I, e estando no plural, também recebe acento esse I. Observe por que o I de Itajaí recebe acento. Porque forma hiato. Ele está no final de uma palavra, está, mas estando no final da palavra, o I e o U, e se formar hiato, eles devem ser acentuados. Estejam seguidos ou não de S.
formar hiato, recebe acento. Então, observe, só não recebe acento o I e o U no final das palavras se eles aparecerem juntos, formando sílaba com uma consoante, ok? Que nós vamos chamar de sílaba normal. Porém, se eles vierem após uma outra vogal, eles vão formar hiatos. E formando hiato, estando no final das palavras, seguido ou não de S, tem que receber acento. Ok? Então, agora sim, tem a regra que me tenta desmanchar alguma coisa que diz menos antes de NH. O I, principalmente, estando antes do grupo NH, ele não é acentuado. Viu? Aqui na palavra rainha, observe que nós temos o I, a I, NH. O I forma hiato com o A. Mas esse I está antes ou depois dele vem o grupo NH. Se caso aparecer o grupo NH após o I, esse I, mesmo formando hiato, não recebe acento. Ok? Quaisquer outras situações, o I formando hiato, estando ou não seguido de S, ele deve ser acentuado, esse I. Porém, se aparecer, esse I aparecer antes do grupo NH, não recebe acento. Só é esse caso que é diferente dos outros. Aqui na palavra tainha, T-A-T-A-I-N-H-H. Observe que o I forma hiato com o A. O que é o hiato? Encontro de duas vogais na mesma palavra, porém em sílabas separadas. Vejam que o A está sendo separado do I, mas esse A e esse I formam um hiato. Esse I, mesmo formando hiato, não recebe acento, porque ele vem antes do grupo NH, ok? Da mesma forma, de moinho, esses não recebem acento. Esse não quer dizer, não são acentuados. Esses is dessas palavras não são acentuados porque, mesmo formando hiato, eles aparecem antes do grupo NH, ok? Nessa condição, aparecendo antes do grupo NH, o I não recebe acento, mesmo que forme hiato. Porém, noutras situações, o I formando hiato, estando seguido ou não de S, deve receber acento. Ok? As paroxítonas, vejam os casos, paroxítonas terminadas em I ou IS, em U, S, em e seu plural que é uns, em ditongos, em ions, eles devem ainda, o an e o ans, é o A com tio ou o A com tio seguido de S, e ainda no final tendo o grupo consonantal PS. Eles devem receber acento. Os vocábulos, que é o mesmo que palavra, oxítonos ou oxítonas, palavras oxítonas, terminadas em I, seguido ou não de S, em os ou UNS, que é o plural de ditongos, de preferência ditongos crescente, EN, ON ou ONS, o plural, A com o tio que nós chamamos de AN, ou ANS, que é o A com o tio seguido de S, e ainda PS. Todos devem receber acento. Observem só os exemplos. Júri é uma palavra paroxítona. Vejam só.
última, penúltima. Nós já sabemos que júri, o JU é a sílaba tônica porque recebe o acento, não é isso? Todas as palavras que apresentarem sílabas acentuadas, essas sílabas acentuadas nós chamamos de sílaba tônica, que são as mais fortes, não é isso? Caso não tenha acento, não é esse caso que vai fazer com que dizer que as palavras não têm sílaba tônica. Todas as palavras têm a sua sílaba tônica. Aí a gente vai conhecer a tonicidade dessas palavras que não são acentuadas através da pronúncia. Como, por exemplo, se eu disser escola, escola. É justamente a sílaba onde eu demoro mais na minha pronúncia, na minha leitura. Eu digo escola, escola. Eu poderia chamar escola, escola. A sílaba forte é ó. Se eu disser cadeira, dei. Eu chamo cadeira, cadeira, cadeira. Eu não digo cadeira. Eu não digo cadeira, eu digo cadeira. Então, dei é a sílaba mais forte, ok? E na grande maioria das palavras que não são acentuadas, elas são paroxítonas. Algumas vão se apresentar como oxítonas e nenhuma será proparoxítona. Porque toda proparoxítona tem que ter acento, ok? Então, vejam só. Na palavra bônus, nós temos bônus. Então, observe que aqui é uma palavra paroxítona e termina em US. Palavra álbum é uma paroxítona e termina em UM. Álbuns é uma paroxítona e é o plural de álbuns. Série, observe só, série é aquela regra. Quando a penúltima sílaba de uma palavra é acentuada e essa palavra termina em duas vogais, se a penúltima for acentuada e ela terminar em duas vogais, as vogais finais ficam juntas. Elas seriam separadas caso não tivesse acento na penúltima sílaba. É isso? Então, aqui nós temos um ditongo, temos uma semivogal I, mais uma vogal E. Então, aqui nós temos um ditongo crescente e um ditongo crescente oral. A mesma coisa de Mário, temos uma semi e temos uma vogal. Então, nós temos semi mais vogal, cresceu. Semi é pequena, é menor, vogal é mais forte. Então, temos um ditongo oral e esse ditongo oral é crescente. Todas as palavras que apresentarem ditongos, elas sendo paroxítonas, a sílaba tônica tem que ser acentuada, ok? E aí nós temos a palavra hífen. Observem só que isso aqui é uma regra generalizada da língua portuguesa. Hífen termina em EN. Todas as palavras paroxítonas terminadas em EN recebem acento. Porém, quando eu pluralizo a palavra hífen, que é uma palavra especial, ela deixa de receber acento. Ok? Então, somente esse hífen, que são as palavras que vão terminar em ENS, não recebe acento. As que terminam em EN recebem acento, mas as que formam o plural de EN não recebem acento.
Isso aqui é um caso especial, viu? Aí nós temos a palavra próton, que termina em ON, tem o prótons, que termina em ONS, que é o plural de próton, ímã, que termina em atil, an, não é isso? Ímã, o forte é ímãs, que é o plural de ímã. E essa palavra aqui, que é uma raridade, que termina em PS, nós vamos chamar de bíceps. Bíceps é uma oxítona, é uma paroxítona terminada em PS. Você diz bíceps. Então, observem que todas as paroxítonas, tendo essas terminações mencionadas, devem receber acento. Menos esse caso aqui do hífen. Palavra terminada em EN, sendo paroxítona, recebe acento. Palavras que recebem o plural de EN, que é ENS, não recebe acento. É um caso especial, viu? As proparoxítonas, todas as proparoxítonas devem ser acentuadas. E todas as proparoxítonas têm que ter 3 ou mais sílabas. Como, por exemplo, lâmpada. Aqui nós temos a última, aqui nós temos a penúltima e aqui nós temos a antepenúltima. Então, é a terceira de trás para frente. Contou a última, penúltima e antepenúltima, 1, 2, 3 de trás para frente, ela tem que ser acentuada se a tônica for a terceira de trás para frente, porque nós vamos classificá-la como proparoxítona. Médico, da mesma forma, médico, última, penúltima e antepenúltima. Você não diz médico, nem médico, você diz médico. Então, médico é o mé. A sílaba tônica é a mais forte, é proparoxítona, tem que ser acentuada. Aqui no caso, psicotécnico, aí eu digo, ó, psicotécnico. Última, penúltima e antepenúltima. Pronto, essas aqui na frente, não conto mais, só conto 3. 1, 2, 3. Última, penúltima e antepenúltima. Sendo a última é oxítona, sendo a penúltima é paroxítona, sendo a antepenúltima é proparoxítona e tem como obrigação receber o acento. É o mesmo caso da ecológico. 1, 2, 3, última, penúltima e antepenúltima. Você diz ecológico, você não diz ecológico, nem ecológico, não é isso? Ecológico é a sílaba tônica, é ló, é a terceira de trás para frente, é a antepenúltima, então ela é proparoxítona e tem como obrigação receber o acento, ok? Então, são esses casos. E o caso dos ditongos abertos em oxítonas. Ditongos abertos em oxítonas. Observe que lá na reforma ortográfica nós vimos ditongos abertos em paroxítonas. Não foi isso? Ideia, por exemplo. Ideia perdeu o acento, porque dei é a sílaba tônica, dei. E essa palavra é uma proparoxítona. A reforma ortográfica trabalhou tirando o acento, a acentuação somente das palavras paroxítonas que apresentam ditongos abertos. Agora, as oxítonas com ditongos abertos continuam sendo acentuadas. Quais são os ditongos abertos aqui, pessoal? Eu, eus, és, os,
Olha, então vejam só, o ditongo aberto que eu quero dizer é aqui, ó. Aqui é uma vogal, aqui é uma semivogal. Duas vogais juntas, uma palavra forma um ditongo. E ele é aberto por quê, pessoal? Porque recebe o acento agudo. Então, estando ou não no plural, as palavras com ditongo aberto, essas palavras sendo oxítonas, são acentuadas. Os seus ditongos são acentuados. É no caso de chapéu, ilhéu, fiéis, olha aí, ó, ditongo, vogal, semivogal, duas vogais juntas, só que elas estão seguidas de S, mas tanto faz, ok? Os ditongos vão aparecer no singular ou seguido de S, que a gente vai dizer que eles estão no plural, ok? Então, nas paroxítonas, os ditongos abertos perderam o acento segundo a reforma ortográfica. Porém, nas oxítonas, continuam os ditongos abertos sendo acentuados. Ok? E aqui nós temos as palavras pertencentes à lei do roxinol. O que é essa lei do roxinol? São as paroxítonas terminadas em R, X, N, L. Observe aqui, ó. R, X, N, L. Nós botamos as vogalzinhas para poder encaixar com a pronúncia. Roxinol. Então, todas as palavras, sendo paroxítonas, onde as suas sílabas fortes ou tônicas sejam a penúltima, terminada em R, X, N, L, nós dizemos que são palavras pertencentes à lei do roxinol. E todas elas, todas as palavras pertencentes à lei do roxinol devem ser acentuadas na sua sílaba tônica, ok? Como, por exemplo, açúcar. Vejam só, açúcar. Então, termina em R e ela é paroxítona. Paroxítona terminada em R. Então, su recebe o acento porque termina em R, é paroxítona, termina em R, e assim sendo, dizemos que pertence à lei do roxinol. É o mesmo caso de tórax, que termina em X, hífen, que termina em N, e fácil, que termina em L. Então, todas as palavras paroxítonas terminadas em R, X, N, L, nós dizemos que pertence à lei do roxinol. E todas as palavras pertencentes à lei do roxinol, lógico, elas são paroxítonas, recebem acento na sua sílaba tônica, ok? Então, a lei do roxinol foi criada para que você não fique decorando paroxítona terminada em R, paroxítona terminada em X, paroxítona terminada em N, paroxítona terminada em L. Então foi formada essa palavra para que facilitasse a aprendizagem das pessoas ou a nossa aprendizagem no que diz respeito à acentuação das paroxítonas terminadas em R, X, N, L, ou seja, as palavras que pertencem à lei do roxinol, ok? Então, esse é o nosso assunto de acentuação gráfica de hoje.